A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estar estudando a oração parte 3, a última aula da série. Estudamos a 1, a 2 e hoje vamos estudar a 3. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós estudamos. Na lição 1, na parte 1, falamos que a única forma do homem se falar com Deus, se dirigir a Deus, é através da oração. E que o cristão que ora está crescendo espiritualmente e está sempre em comunhão com Deus. Dissemos também que a oração é o ato de uma pessoa se dirigir a Deus em comunhão para apresentar-lhes adoração, gratidão, submissão, louvor, pedido de perdão, necessidades e confissão. Dissemos também que a finalidade da oração não é somente pedir, e aquele que não pede, que pede menos, ou seja, aquele que agradece, aquele que agradece recebe mais. Demos exemplo aqui dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer, e esse um que voltou para agradecer, ele recebeu mais, porque ele recebeu também a salvação, e os outros só receberam a cura do corpo. Dissemos também aqui no capítulo 1 que Jesus quer de nós uma vida de oração. E ele, quando esteve aqui, nos ensinou como orar. E ele falou para a gente orar sempre, não ser hipócritas, orar em segredo e não usar de vãs repetições na mesma oração. Ele também nos ensinou, através da oração do Pai Nosso, de algumas coisas que nós devemos fazer e que a oração não era para ser a oração do Pai Nosso não é uma oração para servir de reza, mas é de ensinamento, são tópicos que você pode aprender na oração. E falamos aqui do tópico da adoração, submissão, petição, perdão, tentação, pedido para Deus nos livrar da tentação, e a confissão, que é a doxologia final. Aprendemos no capítulo 2 como devemos orar. Devemos orar em nome de Jesus, com disciplina, crendo, intercedendo, em concordância e com persistência. Temos aqui o exemplo da mulher cananeia. E na lição da oração parte 2, nós continuamos como devemos orar no item 7, com confiança, orar com esperança, orar de joelhos, orar de pé. Falamos aqui que devemos orar com lágrimas, bastante intensidade, com humildade e com clamor, não é? Ou com grande fervor, clamor. No capítulo 3 da segunda aula da oração, vemos aqui onde devemos orar. Onde devo orar? Devemos orar em todo lugar, em todo momento. Demos aqui o exemplo de Jonas, que orou no ventre de um peixe, no fundo do mar, e Deus ouviu a oração dele. Mas a oração no templo foi quando Salomão acabou de construir o templo, ele fez ali uma oração a Deus, pediu para que Deus ouvisse a oração que se fizesse naquele lugar. E Deus ouviu a oração dele e falou que na sua casa, que ele ouviria a oração que se fizesse naquele local. Então, no templo é um bom lugar para você orar, em casa e em particular. E no capítulo 4, estudamos quando devemos orar. Devemos orar ao deitar, agradecer a Deus pelo dia, Na madrugada, falamos aqui que a madrugada não tem nenhum bem maior nós orarmos na madrugada, apenas é uma urgência nossa que nós podemos orar. É também um horário mais tranquilo, mas não tem essa de dizer que eu orei na madrugada e eu fiz o meu sacrifício. Não, isso aí a sua urgência, não é? Demos aqui um exemplo de um texto, que é muito
As pessoas acham que é um texto que fala na madrugada que Deus ouve, mas não é Deus. Ele está falando ali sobre a sabedoria, que você busca sabedoria na madrugada e você vai achar, e não a oração. Falamos também que ao levantar, quando você levantar, agradeça a Deus, porque você teve uma noite de sono, porque muitos também até dormem e não acordam, não é? Morrem, têm um infarto, porque Deus te deu uma noite de sono, dormiu com Ele em paz, Ele velou o teu sono, e ore sempre, né? Quando você deve orar, você sempre deve orar. E no capítulo 5, vimos também as vitórias conquistadas pela oração. Quais são as vitórias? Nas tentações, nas enfermidades, nas dificuldades e nas batalhas espirituais. O capítulo 6, os poderes da oração. Estudamos que o número 1, oração que move o coração de Deus. Aí falamos aqui várias orações que moveram o coração de Deus, como de Moisés, quando o povo ali de Israel estava errante ali no deserto e Deus resolveu destruir todo aquele povo. E ele orou e com grande intensidade falou: Senhor, risca meu nome do livro da vida, né? Atende esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Uma oração com muito amor, com muita fé. E Elias também, que fez descer fogo ali contra aquele povo que estava adorando Baal, né? E a chuva e o fogo desceu e depois subiu, primeiro suspendeu a chuva, depois o fogo desceu e depois ele voltou a mandar chuva. Deus ouviu também, moveu o coração de Deus. Ana, Ezequias, Salomão, que orou pedindo que Deus ouvisse a oração no templo, e também que orou pedindo sabedoria, moveu o coração de Deus. Pedro, o aleijado, a mulher cananeia e a oração pela fé. Hoje nós vamos começar falando na oração parte 3 sobre, continuando aqui no capítulo 6, poderes da oração, e no tópico 2, a oração traz unção. Então, amigos, a oração, amados irmãos, a unção é uma bênção que se obtém pela oração através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que move você através da oração a você receber a unção. A unção quebra o coração de pedra, né? Tem pessoas difíceis de se converterem, né? E com a oração da unção, a oração do fervor, o Espírito Santo, esse coração é quebrado. A pessoa que jamais se converteria se não fosse pela ação do Espírito Santo, trazendo poder, unção. Então, é poder para remover as barreiras. Em Lucas 4,18 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus falando, né? Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, Jesus está falando aqui que o Espírito Santo veio sobre ele, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Então, as pregações de hoje, com suas falhas e interpretações das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. Então, é diferente. A unção não é barulho, não é movimento, né? A unção é o poder de Deus através do Espírito Santo. Então, esse é o poder da oração, não é? Número 3, a oração traz força espiritual. A oração só existe um requisito na oração: a espiritualidade.
Se você ora, você é uma pessoa espiritual. Se você não ora, você é uma pessoa carnal, né? Existem muitos crentes que não sabem orar, mas tentam cultivar a santa arte da intercessão por meio do esforço pessoal e determinação e frequentando grupos de orações, mas não conseguem, não é? Na verdade, o segredo de uma verdadeira vida de oração para essas pessoas, para esses, bem como para todos nós, é enchei-vos do Espírito, que é o mesmo Espírito da graça de súplica. Então, amados irmãos, a oração não se apresenta com roupagem simples de sinceridade, da humanidade, da humildade. Perdão, a oração se apresenta com roupagem simples da humildade, da sinceridade, né? E por isso não tem receio de se ajoelhar, de se humilhar, né? A igreja tem sido muito pobre na questão da oração. Temos pessoas dispostas a organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitos contribuem, mas poucos que oram, né? Muitos que interferem, mas poucos que intercedem, né? Se fracassarmos na oração, fracassamos em todas as frentes de batalha. A oração é uma arma poderosíssima de todo cristão. Para se ter uma vida cristã vitoriosa, você precisa ter o fervor da oração. Ambos nascem da oração, né? A vida vitoriosa, e dela se nutre. O ministério da oração é um dos mais importantes e está aberto a todos. Todos podem se dirigir a Deus. Falamos aqui nas primeiras lições que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu. Então agora você pode entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, porque Jesus, ele faz essa ligação entre você e o seu Deus. Então, Satanás, pela sua experiência, ele arregimenta todo o seu exército contra as pessoas, para lutar contra as pessoas que oram, porque ele sabe que o segredo da nossa vitória é a oração, é a força, é a vitória contra as forças do mal, né? A oração. Então vamos ver agora o capítulo 7. Quais são os motivos para você orar? Você podia estar perguntando, mas por que eu tenho que orar? Temos muitas razões para orar, né? Em boa parte de nossas orações, somos movidos pelas necessidades, pedidos que temos. Já estudamos aqui, já falamos sobre isso, né? Que a oração não é para você só pedir, mas é para você agradecer, você louvar, você adorar a Deus, né? Então, pedir também, sim, mas não é para você só pedir para obter bens e as nossas necessidades, mas é para as nossas necessidades espirituais. São renegadas, para as nossas necessidades espirituais acabam sendo renegadas para segundo plano, né? Devemos orar para querer estar na presença de Deus, comunhão com Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria, quando ele poderia ter pedido riquezas, né? Deus disse a ele, Salomão, peça o que quiser. E ele foi, até nisso ele foi sábio, né? Pediu sabedoria. E Deus falou, como você pediu sabedoria, não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria, riquezas, poder. E ele deu tudo que um homem poderia desejar, né? Então, vamos lá. Motivo para você orar. Número 1, você deve orar por um avivamento espiritual. Nós devemos orar, né, a todo momento por um avivamento espiritual, para que abale o mundo, né? Devemos ter compaixão das almas perdidas que estão se perdendo. Às vezes você vê uma multidão na rua, você fica olhando quantos daquele ali estará perdido. A maioria está perdido, né? Precisa se encontrar com Deus. E agora também nessa questão da Covid, né?
dessa pandemia, devemos orar a Deus, pedir para Deus atuar, parar, cessar essa doença, não é? É o povo de Deus que tem que orar, nós devemos se humilhar, orar, se arrepender dos nossos pecados, buscar a face de Deus. Número 2, por que motivo eu devo orar? Eu devo orar para me libertar do mal, né? Na própria oração do Pai Nosso diz, livra-nos do mal. Número 3, devemos orar para vencer as tentações. Também na oração do Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação. Devemos orar para pedir perdão a Deus. Perdoa nossas dívidas também na oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. A oração, número 5, por que devemos orar? Devemos orar porque a oração traz poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca unção. Né? Número 6, por que eu devo orar? Eu devo orar porque o Senhor atende a sua oração. Porque senão também nós não oraríamos, né? Nós devemos ter fé e orar, porque sabemos que Ele atende a nossa oração. Número 7, devemos orar porque traz paz. Quando você ora, você está se ligando com Deus, você está em comunhão com Deus. Então isso te traz paz. Olhe pelos governadores, pelo presidente do seu país, né? A Bíblia diz que para a gente ter uma vida de paz, sossegada, a gente devia orar pelas autoridades. Está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então devemos orar pelo nosso país, pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida sossegada de paz. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você ora para você ter paz, não é? Número 8, a oração muda a sua sorte. Jó, ele estava sendo testado por Deus, os seus amigos não sabiam e começaram a falar com Jó, que Jó tinha pecado, que Jó devia se arrepender. E Jó falava para eles que não tinha iniquidade, que ele estava diante de Deus. E no final, Deus falou com Jó, não é? Que ele estava passando aquilo, mas que Deus era todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Jó, por mais que Jó fosse um homem correto, ele tinha pecado também, não é? Então Deus falou que ele deveria orar pelos amigos dele, e ele orou. E quando Jó orou pelos amigos dele, o Senhor acrescentou, está aqui em Jó 42:10, ele intercedeu pelos amigos, porque Deus tinha falado que os amigos dele estavam em pecados, porque tinham falado mal de Jó. Então o Senhor... Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, quando a gente ora pelas pessoas, pelos nossos amigos, nossos parentes, intercede por eles, Deus nos abençoa, nós que somos abençoados, né? Então, aqui o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Então vamos orar um pelos outros, vamos interceder. Por que devemos orar? Número 9, porque traz cura. A oração da cura. Muitas vezes a gente está doente, somos doentes. A maioria das pessoas sempre tem uma doença e a gente podemos orar a Deus pedindo cura. Tiago 5,16 diz,
confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus amigos, Deus ouve a oração do justo. E muitas das vezes a gente pede uma pessoa para orar pela gente, né? Orando um pelos outros para sermos curados. Então, a oração traz cura. Para encontrar Jesus, número 10. Você ora para encontrar Jesus. Quando você ora, você está em comunhão com Jesus diretamente. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você deve orar? Você deve orar para encontrar Jesus. Número 11, aquele que ora para de pecar. E aquele que peca é porque parou de orar, né? Salmos 66, 18 e 19 diz o seguinte: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Isso foi Davi falando, não é, no Salmo 66, falando com Deus, que se eu atender, falando ali o Salmo, né, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o Senhor não ouve aquele que está em pecado, né? Devemos nos corrigir, pedir perdão a Deus e nos achegar a Deus em santidade. Ser grato, devemos orar a Deus porque nós devemos ser gratos. Já falamos aqui, quem aprende a agradecer tem menos necessidade de pedir. Quando você agradece, você recebe mais. Já demos o exemplo aqui dos 10 leprosos, que um voltou para agradecer e porque ele voltou, ele recebeu também a salvação. Em Colossenses 4, 2, perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Então, a oração é para você agradecer a Deus, né? Ser grato a Deus. Número 13, você ora para louvar e adorar, né? Já falamos aqui também, louve a Deus pelo que Ele faz, adore pelo que Ele é. Salmos 95, 6, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, Todo-Poderoso. Então, louve a Deus, simplesmente louve, como tem um corinho, simplesmente louve, né? Tem um livro também que fala Louvor que Liberta. Alguns não gostam muito desse livro, mas é um livro eu gosto muito desse livro, Louvor que Liberta. Se você está com algum problema, louve, né? Adore, e na adoração, no louvor, Deus vai te atender, como atendeu a mulher cananeia. Ele tinha dito para ela que não ia atender ela, que ele não poderia dar comida dos filhos da mesa aos cachorrinhos. E ela se humilhou, ela falou: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. E aquilo tocou o coração de Deus. E o louvor toca o coração de Deus. Né? Número 14, por que devemos orar? Para fazer pedidos. Né? Temos algumas petições, necessidades, até muitas, né? E Deus sabe de todas elas. Não devemos ter ansiedade em ficar só pedindo, mas adore. Lembre de adorar, de agradecer. Tantas coisas Deus tem feito por nós, né? Nos abençoado, nos dando o pão de cada dia, a água, o ar que respiramos, né? Já dizia um pregador aí que as coisas mais valiosas do mundo são de graças, né? Você vê o mar, né? O céu azul, cheio de estrelas de noite, a lua, o sol. Então, tudo isso, você olha o mar, anda na praia, tudo isso é de graça, né? E são as coisas mais maravilhosas, mais valiosas que existem, né? Então, você tem aí os pedidos. Agradeça a Deus, peça sim, mas agradeça também.
A igreja hoje vai dar muita ênfase à contribuição do que à oração. Tem muita igreja pedindo contribuição, mas não ensina seus irmãos, seus membros a adorarem, a agradecerem, né? A fazerem. Então eles ficam pedindo. Então poucos que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito, e para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Né? Então o capítulo 7 agora, vamos ver. Vamos falar aqui, capítulo 8, como ser atendido na oração. Esse é um fator muito importante, né? Porque a gente ora, mas como é que eu posso ser atendido na oração? Primeiro, para ser atendido na oração, você tem que ter purificação, santificação. Você tem que estar com a vida santificada, porque a oração do pecador, Deus não ouve. Então, vamos lá. Se em Salmos 66, 18, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então você tira a iniquidade do seu coração, tira o pecado, se santifique, se apresente diante de Deus com o coração limpo. Não é? Isaías 59, 12 diz o seguinte: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Em 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Né? Nós falamos até aqui ainda há pouco, que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Em João 9,31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E também ainda Isaías 59, de 1 a 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, aqui nós vemos que para você ser atendido na oração, você deve se purificar, se santificar diante de Deus. Número 2, como ser atendido na oração? Você tem que ter fé. Né? Hebreus 11, 16 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez um homem no meu trabalho, né, falou assim: eu não consigo ter fé. Aí eu falei para ele: se você quer ter fé, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz fé, né, para nós. Então, se você não acredita ou tem pouca fé, leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te dar fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, número 3, como eu posso ser atendido na oração? Eu tenho que ter uma vida com Cristo, relacionamento com Deus. João 15, 7 diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, uma vida de relacionamento com Deus é uma vida que está em plena comunhão com Deus, em pleno acordo com Deus. Então, sendo assim, você vai pedir
o que você quiser e será feito. Então, número 4, como eu posso ser atendido na oração? Número 4, submissão à sua vontade. 1 João 5, 14, 15 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, sabemos que alçamos as petições que lhe fizemos. E ainda em Marcos 14, 36 diz: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Submissão à vontade. Aqui Jesus, quando estava para ser crucificado, fez essa oração para Deus, né? Mas Deus não atendeu a oração de Jesus, porque senão nós não poderíamos ter sido salvos ali na cruz, né? Ele falou, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, mas, porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, uma oração que foi negada, nós vamos ver ali mais na frente, vamos falar sobre isso, que Deus não poupou o seu próprio Filho para nos dar a salvação. Que amor é esse, né? É um motivo muito grande de que Deus nos ama, né? É uma prova muito grande. Então, continuando aqui, como ser atendido na oração, número 5, a direção do Espírito Santo. Então, como saber que somos atendidos na oração? É a direção do Espírito Santo. Está lá em Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, quantas vezes a gente ora e o Espírito Santo nos dá uma direção, né? De alguma coisa, alguma decisão que temos que tomar. Então, como ser atendido na oração? Através do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Número 6, espírito de perdão. Como ser atendido na oração? Quando você perdoa, você é perdoado e você tem a sua oração atendida. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quando você for orar, perdoa, para que você também seja perdoado e Deus ouça a sua oração. Porque se você não perdoa, Ele nem vai te ouvir a tua oração. Primeiro que você não perdoou, não merece perdão. Se você não merece perdão, você não tem comunhão com Deus. 7, relacionamento correto do casal. Muito casal ora junto e isso é muito bom. Deus atende, Deus está ali na comunhão, né? Quando você liga aqui na terra alguma coisa, você liga lá no céu. Porém, muitas das vezes, o casal não está bem diante de um com o outro e diante de Deus. Vamos ver o que fala Pedro, 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então você, marido, e também a mulher, né, vice-versa, querer que a sua oração seja ouvida, não seja impedida diante de Deus, então coabite com o outro em amor, né? Tem muito homem aí que trata a mulher com muita ignorância, né? Na igreja é um santinho, chega em casa é grosso. Então está falando aqui, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros. Na verdade, os dois são co-herdeiros, né? Da graça de Deus, da salvação. Então devemos estar em graça, em comunhão, em amor, em concordância,
Isso é muito importante, né? Se um está orando, o outro não concorda, vai ser difícil, não vai ser aceita a oração. Então, concorda um com o outro, em concordância, em amor, em união. Esse é o relacionamento correto do casal, e aí você vai ter a sua oração atendida. Né? Como você pode ter a sua oração atendida? Com um relacionamento correto entre o casal. Número 8, tendo gratidão, seja grato. Porque ainda que você não receba, não tenha recebido aqueles pedidos de Deus, seja grato, louve a Deus. A oração liberta, o louvor liberta. Seja grato, derrama tua gratidão e você logo vai receber, porque Deus abençoa, Deus gosta do ser grato, né? Temos lá o Abacuque, né, 3, 17, 18, que diz que ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Que legal, né? Deus se agrada de gratidão. E se você não recebeu ainda, agradeça, seja grato. Se você orar com todas as atitudes ensinadas aqui acima, você vai ter seus atributos. Se você atender a todos esses atributos aqui acima, sua oração será atendida, com certeza. Tá? Então agora vamos entrar para o capítulo 9. Como Deus responde a oração? Deus responde a oração sim, não, espere, tem algo melhor para você. Então você vai estar enquadrado aí numa dessas situações. Deus vai falar sim, não, espera e tenho algo melhor para vocês. Vamos lá. Deus fala sim. Se Deus considera que nossos pedidos vão trazer bênçãos para nós e para os outros, Ele atende. Temos o exemplo de Elias, né, que orou pedindo chuva, suspendendo a chuva, depois orou pedindo fogo, né? E está ali em Tiago 5, 17, 18, diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, o que estava acontecendo ali? Elias orou a Deus para que suspendesse a chuva, porque o rei Acabe, ele casou com a Jezabel, que era uma princesa fenícia, e adorava Baal. E ele também começou a adorar Baal e induziu todo o povo de Judá a adorar Baal. E o que ocorreu? Elias advertiu ele várias vezes, todo o povo, porém eles continuaram adorando a Baal. Então Elias orou para que suspendesse a chuva. Por que a chuva? Porque Baal era um deus da natureza e era o deus dele. Então ele fez isso para envergonhar Baal e todos os profetas. E aconteceu que ficou 3 anos e meio sem chover e houve grande fome ali no meio do povo. E então Elias voltou e novamente para orar, para liberar água, mas antes ele fez ele pediu para os profetas de Baal virem, em torno de 450, e fazer um holocausto e mandar que eles mandasse o Deus dele mandar fogo para queimar, e ali diante, quem ia ver, ele ia fazer um teste para ver quem realmente era Deus diante do povo. E aconteceu que realmente ele fez lá o holocausto, ele mandou os profetas de Baal que mandasse fogo, e eles ficaram lá a manhã toda e nada, porque o Deus dele não é o Deus verdadeiro. E depois ele falou que podiam jogar até água
e jogaram água, e quando ele falou, desceu fogo imediatamente, queimou todo o altar e queimou todo o holocausto, e depois ele matou a espada os 450 profetas de Baal. Então, Deus atendeu a sua oração, e Deus responde a dele, responde a nossa, e responde um homem estando de acordo na presença de Deus, Deus diz sim. Então esse é um exemplo de sim, uma das orações. Outra oração diz Deus diz não, simplesmente não. Vamos ver aqui alguns exemplos de não que Deus disse. Às vezes as nossas petições nos são negadas porque nos traria danos, né, para nós, para outros, né? E Deus sabe de todas as coisas. Por isso, às vezes, Ele fala não para nós e nós não entendemos o não de Deus. O não de Deus para Paulo, exemplo 1. Paulo, ele tinha um espinho na carne e quando orou a Deus várias vezes pedindo, Deus falou: a minha graça te basta, porque aquele espinho, muitas pessoas ficam questionando, que espinho é esse? Mas a Bíblia não fala e nós deduzimos ao ler a Bíblia, estudar, que aquele espinho ali, não é, ele era mais para que Paulo não se engrandecesse com as grandes revelações que ele recebia. Então ele tinha muitas dificuldades na vida, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele estava sendo levado para ser julgado por César e o navio naufragou. Depois ele chegou lá na praia, foi mordido, picado por uma serpente venenosa. Então ele passava por muitas coisas, muitas atribulações, muitos sofrimentos. Vamos ver aqui o que fala rapidamente, 2 Coríntios 12, 7 e 9. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, por isso ele tinha esse espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falava para ele, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o espinho na carne parece ser todas aquelas dificuldades que ele tinha, que ele passava, né? Para que ele não se gloriasse por causa da excelência das revelações que ele recebia. Em Números 33, 55, diz: mas se lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por agrilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra que habitardes. Então aqui Deus estava dando uma ordem para aquele povo, quando venceu a luta ali para expulsar aqueles povos que estavam tendo vitórias ali, né, para que eles lançassem fora aqueles moradores. Então não ficasse com aqueles moradores. E então, 2 Coríntios 12, 9, também o Senhor responde: a minha graça te basta. Isso ainda já lemos, né? Porque o meu poder já lemos. Então, temos aqui o exemplo de Paulo, né? De não. Outro exemplo nós vamos ter aqui, Jesus antes de ser crucificado. Ele pediu, já lemos aqui em Mateus, Jesus estava orando e ele indo um pouco mais para, está em Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, postrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então esse teve também um não, Jesus teve um não de Deus. Até Jesus teve um não de Deus, porque esse não, a gente sabe, a gente entende,
porque se ele não dissesse não, nós não poderíamos ser salvos. Então, por amor a nós, ele não poupou o seu próprio filho. Então, ele disse não. Outro exemplo de não de Deus, uma oração. Né? Então, até o Filho de Deus recebeu não. Se o Filho de Deus recebeu não, por que nós, uns simples mortais, não poderemos receber não? Muitas das vezes nós vamos receber não, e esse não é para o nosso próprio bem. Sempre Deus sabe de todas as coisas. Não é? Eu poderia dar uns outros exemplos aqui de pessoas que oraram e porque às vezes receberam a bênção, se esqueceram de Deus. Né? Um homem caiu da moto, estava para cortar o braço e a igreja toda orou por ele e ele estava muito grudado com Deus, com aquele risco de cortar o braço. Mas depois que orou, insistimos muito na oração, a igreja insistiu muito jejum, muita oração, e aquele homem foi salvo de cortar o braço. E o que ele fez? Foi para o mundo, voltou para o mundo. E depois que estava com o braço, voltou. Talvez se ele ficasse sem o braço, ele se apegaria a Deus. Então Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Quando diz não é não, deixa o não de Deus, que o não de Deus é melhor do que o sim, quando não é abençoado. Então, o terceiro ponto aqui da oração, diz sim, não, e terceiro, espera. Muitas das vezes não é o tempo de Deus, a gente tem que esperar. A resposta pode ser demorada, e essa demora servirá como meio de disciplina espiritual. Às vezes a gente precisa amadurecer para nos ensinar humildade, paciência, esperança, pela força das circunstâncias ou pelo fator tempo. Então, o tempo é de Deus. Lázaro, exemplo, se Jesus tivesse ido logo lá visitar Lázaro, quando as irmãs tinham pedido, né, mandou um servo lá avisar, Jesus ainda demorou mais 2 dias, chegou lá com 4 dias, Lázaro já tinha morrido. Mas por que era para esperar? Porque era para declarar ali o poder de Deus naquele homem que estava há 4 dias. Se ele tivesse sido ressuscitado com menos de 1 dia, iam dizer que ele não tinha morrido, mas era para declarar a glória de Deus. E com 4 dias não há quem dissesse que ele não tinha morrido. Ele já até fedia, né, como diz a Bíblia, né? Já estava ali dentro daquele túmulo, morto há 4 dias. Então, ali se vira o poder de Deus, né, nessa espera. Né? E número 4, ele diz, tenho algo melhor para você. Então, muitas das vezes, não é nem sim, nem não, nem espera. Outra coisa, tenho algo melhor para vocês. Né? Muitas das vezes uma moça ora, aquele rapazinho ali de olhos verdes, cabelos louros, e Deus fala para ela não, nem fala para ela não, nem sim, e nem espera, simplesmente dá um outro. Às vezes um mais feinho, né, mas com um coração grande, e ela vai ser muito mais feliz com aquela pessoa ali, porque a aparência às vezes não é tudo, né? O que vale é o que está dentro. Então Deus dá aí um outro, e aquele bonitinho poderia bater nela, agir com agressividade, e a vida dela ia ser uma verdadeira tristeza, né? Então, às vezes, não é bem aquele que Deus tem para a pessoa, né? Então, diz algo, tenho melhor para você. Podemos dar o exemplo aqui de Davi. Davi ficou todo empolgado e disse assim, vou construir um templo para Deus, uma casa para Deus. Deus até viu o coração dele, né? E aquele desejo dele construir uma casa para Deus, para botar a arca lá, porque Deus só tinha tendas, né? Então ele ouviu, e Deus ouviu a oração dele e falou, não, tenho algo melhor para você. Quem vai construir o templo vai ser seu filho Salomão, porque você está com a mão muito suja de sangue, você venceu, lutou muitas batalhas, então a mão está cheia de sangue.
mas eu que vou fazer uma casa para você, ou seja, uma dinastia. Ele estava prometendo ali a Davi que ele ia ser perpétuo ali, os filhos deles, né? E nós vimos depois ali, se você ler a partir dos reinados dos descendentes de Davi, alguns foram de acordo com a palavra de Deus, outros totalmente fora da palavra de Deus. Deus diz que se, né, os descendentes deles buscasse como ele buscou a face de Deus, eles seriam abençoados, mas que se não, também eles sofreriam dano. E teve muitos que sofreram dano, né? Mas então Deus fez ali, disse que faria uma casa para ele, ou seja, daria dinastia para ele. Vamos ver aqui 2 Samuel 7, 11, 13. Desde o dia em que mandei que te houvesse juízo sobre o meu povo, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Porém, o Senhor te fez saber que te fará casa quando teus dias forem completos e vierem a dormir aos teus pais, com teus pais, então farei levantar de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, o pedido de construir uma casa ao Senhor foi negado a Davi. Deus não deixou Davi edificar o templo, porque era homem de guerra, tinha muito sangue nas suas mãos. Mas Deus lhe prometeu em troca que ele mesmo construiria uma casa para Davi, isto é, uma dinastia. Né? Então Deus prometeu dar descanso a Davi dos seus inimigos, estabelecer o seu reinado. Né? Esta grande aliança de Deus em graça estabeleceu com Davi. Inclui as seguintes provisões: Davi teria um filho, e sucederia, estabeleceria o seu reino, está no versículo 12. Este filho é Salomão, e não Davi, e Salomão construiria o templo e não Davi. E o trono do reino de Salomão seria estabelecido para sempre. Vamos ver aqui, o segundo exemplo que a gente pode dar é de 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então Deus preparou coisas para nós diferente do que nós imaginamos. No exemplo 3 aqui, Deus responde além do que pedimos. Sempre Deus nos dá mais do que realmente nós precisamos ou pedimos. Né? Está lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, irmãos, para a gente concluir aqui o estudo, a terceira parte de oração, nós vamos ver que a oração é o ato de uma pessoa dirigir-se a Deus em comunhão para apresentar-lhe adoração, gratidão, submissão, bem como necessidades e pedidos, perdão, confissão. Sabemos que Ele nos ouve e nos responde. Né? A oração é o combustível do cristão. O cristão que para de orar, ele vai acumulando derrotas, está morrendo. Né? Então vamos usar essa arma poderosíssima que nós temos, que é a oração. A oração você adquire unção, muito poder, vitórias, lições diretas, ligação direta para com Deus. O avivamento não tardará em nossas vidas e em nossa igreja se nós começarmos a orar. A oração, portanto, irmão, é a chave da vitória em nossa vida espiritual. Todos que enfrentaram grandes lutas, não deixaram de orar. Eles acabaram vencendo as lutas. Exemplo, Moisés, Davi, Daniel, Paulo, mas confiaram no poder de Deus, foram vitoriosos. Orar é um hábito que você adquire
gradativamente. Comece a adquirir o hábito de orar. Vai orando 10 minutos, 15, 20, meia hora. Daqui a pouco você vai sentir aquele desejo de ficar orando, falando com Deus. As pessoas em quem Deus usa têm algo em comum. São pessoas de oração. Então, se você vê Deus usando um irmão, tenha certeza que esse irmão é um irmão de oração. Esperamos que você, por sua própria iniciativa, estabeleça um hábito pessoal de oração e se lembre da promessa de Deus. Em Jeremias 33:33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, se você ora e faz todas essas coisas e ele não te atende, é porque não é da vontade dele. Se depois de tudo o Senhor não te atender, é porque não é da sua vontade. Deixe na mão de Deus, confie em Deus. Ele é o soberano e sabe todas as coisas. Não fique triste, pois até a oração de Jesus Deus negou, não é? Por quê? Porque ele nos amava e queria nos dar a salvação. Então ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contanto não seja a minha vontade, mas a tua. E Deus realmente prevaleceu a sua vontade para que nós tivéssemos a salvação. Ama a todos e nem mesmo o seu filho, né, que ele nos amou a todos, e nem mesmo o seu filho poupou por amor de nós. Então, provavelmente, ele quer que você passe pelo deserto. Se você não está sendo atendido, está em sofrimento, provavelmente você está precisando passar pelo deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, porque eles não aprenderam, eles não aprendiam, eles adoravam, voltavam a adorar outros ídolos, voltavam a resmungar, reclamar, eles não tinham paciência, não adoravam a Deus, depois de ver tantos milagres que Deus fez, né, ali o povo no deserto. Então, amados irmãos, Paulo também tinha um espinho na carne e não deixou de adorar a Deus e continuar servindo a Deus, porque aquele sofrimento que ele tinha, que ele sofria, é para que ele não se engrandecesse diante de tantas revelações que ele tinha. Então, ficamos por aqui, que você possa meditar nessas palavras, e se não assistiu a oração parte 1 e parte 2, está lá no YouTube, você pode assistir e que Deus nos abençoe, nos guarde, possa falar aos nossos corações grandemente, e tudo aquilo aqui que eu não consegui falar, Deus possa falar ao seu coração e à sua mente, e tenha em mente que a oração é uma arma poderosíssima do cristão. É a única maneira de você falar com Deus, é através da oração. Vamos orar. Deus, querido Pai, bendito seja o teu nome, engrandecido sobre todas as coisas. Grande és tu, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos permitiu que falássemos contigo e agora temos uma ligação perfeita contigo através de Jesus, que rasgou o véu, Senhor, no templo, e agora em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, a gente pode comentar, falar contigo, trazer nossas mazelas, nossos sofrimentos, falar contigo. Tu nos entende, e escuta tudo que a gente fala e sabe o que vai nos nossos corações. Muito obrigado por esse estudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.